Olá, olá, estamos aqui novamente para mais um Descomplicando a Estética, episódio número 4, e hoje vamos falar sobre, eu não vou falar temidos, né, porque eles não podem ser temidos, precisam ser entendidos e tratados com carinho. O que eu estou falando, na verdade, são os números, né, os famosos números indicadores dos nossos negócios de estética. Eu sou o Gabriel e aqui comigo está a doutora Cris. Cris, tu acha que eles intimidam ou é só uma espécie de lenda urbana dentro do nosso ramo? Olá, pessoal. Olá, Gabriel. Olha, eu vou confessar que os números eles assustam, sim, ainda mais se nós vemos eles ficando vermelhinhos, né? Então ali é pavoroso. Mas como até eu já comentei em outro episódio também, nós da área da saúde, nós somos formados para sermos excelentes técnicos, né? A gente não é formado para ser administrador, para ser empreendedor, enfim, às vezes existe a veia dentro da pessoa, né? Então, por muitas vezes, nós precisamos delegar essa parte mais burocrática para alguém que realmente entende do assunto. Claro, inclusive quando a gente fala de números, na verdade a gente está falando de indicadores, né? Qual a diferença? Ambos são números, mas como o nome diz, os indicadores eles mostram, através dos números, algo que está acontecendo dentro da empresa. Então, obviamente, quando a gente fala de número, a gente se refere às aplicações dele como forma para obter algum diagnóstico da empresa, né? E também é importante destacar que a gente não tem só indicadores financeiros, a gente tem indicadores para praticamente todas as áreas da empresa. Pode ser de vendas, pode ser de marketing, pode ser de operações, até recursos humanos têm indicadores. E no capítulo de hoje, então, o que a gente vai fazer é abordar de forma até não tão detalhada, até porque o formato do programa, né, e o tempo que a gente tem não permite a gente aprofundar tanto no assunto, mas sim, vamos tentar passar um conteúdo interessante sobre os indicadores para que vocês possam ter uma melhor gestão do negócio de vocês. A ideia é entender um pouco a importância, por que a gente deve revisar os números, e quais são os principais a revisar também, e sempre pensando, claro, no nosso mercado e no tipo de negócio que é o da estética, né? E até a gente vai procurar fazer um ping-pong aqui, aproveitando a experiência da Cris, que é da área, já passou por várias dessas etapas com o negócio dela, para entender também onde é que ela sentiu mais dificuldade, se era, enfim, quando estava começando, um pouco depois, quando já estava mais estabelecida, e também ao longo dos anos, quando já, né, depois de tanto tempo trabalhando no mercado, vai tendo uma experiência diferente. Até para o programa ficar um pouquinho mais dinâmico e não entediar tanto o pessoal, né, Cris? É que senão só tu ia falar dos números, né? Mas é isso mesmo. Vamos ao jogo aberto. Eu acredito que compartilhar a minha experiência, então, ela pode ajudar outras pessoas que se encontram, digamos que na mesma situação, ou até mesmo tendo ataque de nervos com os números, porque para quem não entende, eles dão uma certa dor de cabeça. Eu acho até que no início é um pouquinho mais difícil por falta do entendimento. Com o passar do tempo, tu pensa que eles vão facilitar, mas aí tu vê tabelas e mais tabelas, aí é a vez que a gente arranca os cabelos. Mas vamos lá. Tudo tem um fim nesse mundo dos números. Então tá, por que revisar, né? Primeiro pensando até no lado financeiro, porque tende a ser a parte mais crítica, porque é a única forma de saber a saúde financeira da empresa de vocês. Sem um controle mínimo que seja, é praticamente impossível saber se o negócio está dando lucro, se não está dando lucro, e se está dando lucro, em que porcentagem de lucro ele está dando. Então eu tenho visto ao longo dos anos, enfim, com trabalhos que eu tenho feito, o pessoal trabalhar muito no que eu chamo de mais ou menos, né? O que seria o mais ou menos? Meu custo é mais ou menos esse, então eu vendo por X reais o meu serviço e sobra mais ou menos tanto, né? E uma escala pequena de um ou dois serviços, e pensando que a margem de lucro desses serviços é grande, o mais ou menos pode até chegar a funcionar, porque a distância entre o custo e o preço final é grande. Então, chega no final do mês, sobrou um dinheirinho, a pessoa está feliz, né? Obviamente. Agora, o que acontece com o mais ou menos quando a gente começa a adicionar alguns serviços, e nem estou falando de muitos serviços, né? 2 ou 3 a mais, ou outro caso, que o fornecedor que a gente tem aumenta o preço dos produtos deles e, consequentemente, aumenta o preço da nossa matéria-prima. E a gente não tem o controle desse custo de quanto aumentou para saber, por exemplo, se é conveniente rever o nosso preço ou se a gente pode absorver esse custo maior dentro do preço atual por mais um tempo. E aí acontece que esse custo, o custo maior, ele vem em escala, porque ele não vai aumentar só uma vez, né? Ele vai aumentar para todas as vezes que vocês
realizarem esse mesmo serviço. E aí chega um momento onde a pessoa diz, poxa vida, eu estou trabalhando bastante e está sobrando pouco no final do mês. E fica aquela sensação de saber, será que o negócio vale a pena, não vale a pena? Aí entra aquele medo de aumentar o preço, porque muita gente faz o preço delas baseando-se no preço da concorrência. Então vai pensar, se aumentar o preço, vou cobrar mais que a concorrência. E aí vem aquele medo de perder o cliente para essa concorrência, e vão pensar que todos vão correr para lá porque o preço é menor. Às vezes acontece, tem clientes que são assim, mas a grande maioria não é só assim. E fica aquela dúvida também até se é melhor trocar de fornecedor, se é melhor aumentar o preço, ou até mais complicado que isso, saber até que ponto eu posso manter o meu negócio de forma saudável financeiramente e talvez ir aumentando esse preço de forma gradativa mês a mês para que o cliente não sinta tanto. Então, o que os indicadores fazem nesse caso é tirar toda essa base para tomar esse tipo de decisão. E aí, voltando ao caso do mais ou menos, fica até difícil saber se vale a pena trocar de fornecedor, porque não existe uma análise do custo anterior e nem da representatividade desse custo no preço final do serviço de vocês. E aí vai ficando tudo mais complicado na hora de tomar esse tipo de decisão. E outro ponto que eu acho importante de revisar na parte de indicadores é para identificar problemas e poder corrigi-los a tempo. Inclusive, são várias as situações que dá para identificar, pode ser não só de finanças, né? Pode ser também de vendas, de marketing, de qualquer área da empresa. E eu até vou colocar outro exemplo, porque eu gosto de trabalhar com exemplos, eu acredito que fique mais fácil de entender um pouco os conceitos. Mas antes de um exemplo, até vou te jogar uma pergunta para ti, Cris. Quantas pessoas tu acha que descobrem o que aconteceu com o negócio delas só no final do mês, será? Eu já digo que eu tô aqui rindo por dentro porque eu sou a mais ou menos, né? Mas, graças então à consultoria do Gabriel, eu tô mudando para não ser aquela que olha o fim do mês e corre atrás, né? Ah, então, o que que eu acho assim, que através ali do conhecimento dos números, eu tô passando a conhecer e entender mais a minha empresa também. Eu consigo ver o negócio de outro patamar, com muito mais clareza, e sabendo até onde que eu posso chegar, onde é que eu tenho que estar puxando mais. Esse mês a gente pode trabalhar mais tal procedimento, outro mês outro, né? Mas claro que pensando sempre na individualidade de cada paciente nosso, né? Eu tenho certeza que sozinha eu não ia conseguir fazer isso, já que as minhas aptidões são mais técnicas mesmo, né? Então eu posso descrever para vocês que o Gabriel ele descreveu a mim e a muitos de vocês também, pois eu conheço vários profissionais que consideram apenas o custo mínimo do produto, multiplicam ele por dois e colocam esse valor que achou como preço de venda, sem considerar todos os demais custos que estão envolvidos no procedimento, inclusive a hora técnica e o custo fixo para manter a empresa aberta, né? Nós sempre vamos ter concorrência, principalmente quando se refere a preço, né? Assim como existem os clientes que eles ficam pipocando de clínica em clínica apenas por esse fator preço, eles acabam não entendendo o valor e a experiência que tem com um determinado profissional. Por isso que a gente tem que procurar mostrar, agregar valor ao nosso trabalho, mostrar o nosso diferencial, que tem aquele ditado, né? Que é por preço vem, por preço vai, né? Então, eu acredito que eu errei muito no início e agora eu ainda sofro com os reflexos desses meus erros e que eu estou tentando corrigir aos poucos, que a gente não consegue fazer mudanças de soco. O que eu errei muito no início, achando que eu sou aquela São Tomé que eu tenho que ver para crer, então talvez achando que não fosse dar aquele resultado esperado, eu não cobrava o preço que eu deveria estar cobrando, então eu não agregava valor, né? Eu não colocava valor em mim mesma. E acabava fazendo um preço abaixo. E hoje eu ainda tenho esse reflexo, porque assim, quando tu tem um valor que tu joga ele mais alto, até acho que o Gabriel depois ele pode, em algum momento, a gente explicar melhor isso, mas quando tu tem um valor mais alto, no momento que tu baixar ele, tu pode até colocar como uma promoção, as pessoas não vão sentir, mas se tu tem o inverso, e daí tu realmente vai passar a cobrar o teu preço justo, sempre vai haver chiado, vai haver reclamação. E na questão do que o Gabriel está falando dos fornecedores, me veio muito à mente os nossos fornecedores de Botox, de toxina botulínica, né? Que existem muitas variações do preço dela no decorrer do ano. Então, ou a gente já coloca uma margem onde que a gente consiga estar absorvendo essas variações de preço que ela tem durante o ano, muda também conforme a quantidade que tu consegue comprar ou não, ou tu vai ter que estar fazendo a variação do teu preço também
ao decorrer do ano. Claro, e a avaliação de custo e tudo isso. O importante é saber que sempre, independente da situação que a empresa se encontre, dá para corrigir. Algumas coisas tu consegue corrigir de forma mais rápida e outras é realmente no decorrer do ano que tu vai ajustando, né? Mas voltando ao exemplo, imagina que a pessoa não controlava nada, né? E aí resolveu começar a administrar algumas coisas. E aí chega lá pelo dia 12, 15 do mês, mais ou menos, e normalmente nessa etapa a gente já consegue ter uma ideia boa de como vão ser as despesas daquele mês e também as receitas. E até que já tem um controle um pouco mais de mais tempo, vai notar que esse número, ele segue um padrão mês a mês. Tem algumas oscilações, algumas variações, mas normalmente ele tem um padrão, né? Bom, daí a gente vai nessa análise, né? E aí tu vê o número das despesas, já tem o valor das receitas até o dia 15, possivelmente algumas até o final do mês, se elas são lançadas direitinho, né? Claro. E aí tu te dá conta que o resultado é bem ruim, as despesas estão muito maiores que os ingressos, por exemplo. Daí vocês vão dizer, tá, Gabriel, mas falta ainda 15 dias do mês. Claro, perfeito, exatamente isso aí. Aí vocês vão lá e começam a comparar esses números que vocês encontraram anteriormente, receitas e despesas, com a agenda de vocês até o final do mês e começam a projetar esse valor, né? E aí projetam as vendas até o final do mês e as receitas e descobrem que ainda assim vão terminar no vermelho. Aí até aqui quem usa algum software mais de gestão mais detalhadinho, ele consegue entregar bem certa a projeção até o final do mês desses 15 dias finais, né? Então a gente encontra os números ruins, mas ainda teria meio mês para trabalhar e reverter essa situação, para transformar em um mês bom, em um mês ótimo e até sensacional, por que não? Ou, em último caso, empatar. E é o que eu estou falando que os números podem fazer. Tu tem essa opção de chegar e fazer essa mudança na metade, no decorrer do caminho, né? Se tu consegue fazer essa avaliação. Se não fizer a avaliação, obviamente tu vai descobrir só no final do mês. E óbvio que aqui ninguém que tá escutando a gente deve estar pensando, ninguém batalha o dia inteiro, a gente sabe a dificuldade que é para chegar no mês e empatar, né? Mas claro que pensando num caso onde o mês está vermelho e tu consegue empatar, eu pelo menos entre o vermelho e o empatado, eu fico com empatado, né? Agora, se a gente não fizesse essa análise na metade do mês, o que acontece? Termina um mês, no vermelho, obviamente, a pessoa descobre lá no final do mês que aconteceu isso e nem sabe exatamente por que aconteceu. E até um exemplo bem básico e bem extremo, mas que acontece muito, e pensando em tudo que dá para avaliar, né, dentro de uma empresa, mas acredito que ele seja bem representativo nesse mundo que a gente está. Sim, até o que eu vejo assim, ó, dependendo da região que nós estamos, nós sabemos que tem alguns meses que são melhores e outros nem tanto. Por exemplo, o mês de abril, todos os anos a minha empresa, ele não foi um mês bom. Até vamos ter que estudar isso, Gabriel. Então, a gente tem um mês mais apertado, que pode não ser tão significativo, mas imagina então todos os meses empatados ou no vermelho. Realmente nenhum empreendedor que quer estar nessa situação. Ou então, como o Gabriel citou, a questão de ter ainda 15 dias para correr atrás. Mas tu já pensou todo dia 15 ter que ficar estressado, catando cliente para fechar o mês? Também não dá, né, gente? Quando se tem o conhecimento sobre o seu negócio, se usa estratégias para não ter que passar por esse sufoco. Claro, até fui olhar os teus dados aqui, o teu mês de abril, claro, não foi excepcional, mas ruim ele não foi esse ano. Mas vamos ter que estudar isso aí, sim. Claro, o importante é saber que se tu não fizesse análise, tu não ia ter nem a oportunidade de corrigir essa situação. Então, claro, se a gente começa a avaliar e ver que é um padrão que acontece todos os meses, que cada dia 15 eu tenho que sair correndo atrás de clientes, aí a gente vê, bom, tem um sintoma aqui, então a gente começa a estudar estratégias e alternativas e ações preventivas para que isso não siga acontecendo. Aí entra na parte de vendas, de marketing, de pós-venda, de revisar todo o teu funil, funil de vendas e nutrir ele para que tenha um mês mais completo, né? E não tenha que passar por esse sufoco, como a Cris estava comentando. E aí vamos passar para o que é importante revisar, digamos, quais números revisar. Eu até tinha esse tópico quando eu estava escrevendo, porque eu escrevo bastante na hora de fazer o podcast, né, até para lembrar do que eu tenho que falar depois. E eu estava pensando no episódio e eu tinha ele colocado como quais são importantes. E aí eu parei e disse, não, pera, mas todos eles são importantes, né? Acho que aqui a questão é ver quais talvez são mais relevantes para o pessoal da estética, na verdade, né?
Então eu começaria com o que é um controle bem básico de entradas e saídas, que também é conhecido como fluxo de caixa, né? Que nada mais é do que detalhando todos os meses os ingressos do negócio de vocês e as saídas. E quando eu falo em detalhando, é em detalhe mesmo. Por exemplo, na parte de despesas, colocar item por item cada coisa que for saindo, aluguel, luz, água, limpeza, tudo bem detalhadinho. Compra de materiais por tipo de materiais, né? E na parte de ingressos, até o detalhe é menor, mas também é bom especificar a forma de ingresso, se for cartão, se for dinheiro, transferência, cheque. E aqui na parte de ingressos, até eu quero chamar a atenção para algo que eu tenho visto em alguns casos, e é uma situação que eu encontro que é complicada, que eu vou dar outro exemplo, né? Que é a pessoa faz uma venda, por exemplo, e o pagamento vai ser em 3 vezes. Então, o teu cliente vai pagar em 3 vezes e vocês também vão receber em 3 vezes, mês a mês, uma parte desse valor. E eu tenho visto casos onde a pessoa ingressa o valor total dessa venda, não dividido, já no primeiro mês, como receita. E isso é uma situação bem complicada e eu até diria que ela não é correta de fazer, porque vai passar uma situação totalmente distorcida do que está acontecendo no teu negócio, vai dificultar qualquer análise, e quem não leva o negócio muito na ponta do lápis pode até se complicar pensando que tem muito mais caixa do que realmente tem, ou mais disponibilidade no caso, e pode acabar entrando numa situação que não é a ideal. Mas voltando ao fluxo de caixa, em um segundo momento, é importante separar esses gastos também entre custos fixos e custos variáveis, porque te permite avaliar de forma com mais profundidade o que está acontecendo na empresa de vocês. Então, os fixos são os custos que não estão ligados com a realização de algum serviço. Vamos colocar um exemplo, o aluguel, para quem paga aluguel, né? Quem não paga, obviamente, vai ter que ver outra conta. Mas, independente da quantidade de atendimentos que vocês realizarem no mês, o aluguel vocês vão ter que pagar igual, vai ser o mesmo valor. Se deixar o negócio fechado o mês inteiro, vão ter que pagar o aluguel do mesmo valor, né? E já os variáveis, eles estão atrelados à realização de algum serviço. Então, nesse caso, pode ser, não sei, algum cosmético que precise para a realização de um serviço específico, pode ser um lençol de papel, pode ser uma agulha, pode ser o próprio Botox, que o Cris comentou antes. Esse é na parte de variável. Depois tem empresas que fazem um detalhe maior, acabam separando os custos também como despesas, mas no caso nosso, e até nesse programa, com o formato que a gente tem, vamos deixar só nesses dois aí por enquanto. E com esse controle já dá para extrair muita informação e entender muito sobre o negócio de vocês. E ele dá uma base importantíssima para trabalhar o que é os custos de cada serviço também depois. E outro número, que é outro número que eu tenho aqui importante para revisar, inclusive, a parte dos custos, né? Antes de entrar no seguinte que eu estava pensando. Que até não vou aprofundar muito no assunto, porque realmente teria muita coisa para abordar e ficaria um programa de horas. Mas, caso seja de necessidade, o pessoal comentar que realmente tem alguma necessidade na parte de custo, a gente pode pensar até em um programa específico para ele. E aí, entrando nesse mundo de custo, dá para extrair muita coisa, né? Dá para extrair margem de lucro por cada serviço, ter uma base para auxiliar na hora de fazer o preço de venda, ver o ponto de equilíbrio de cada serviço. É um mundo à parte a história dos custos, né? E outro indicador que eu acho interessante ter um controle é um controlezinho de ingressos por cada tipo de serviços. Por quê? Porque ele te permite avaliar de onde está vindo o teu ingresso. Então, tu consegue entender se tu tem alguma dependência de algum serviço, por exemplo, ou ver quais apresentam melhor procura. Também é outro mundo de oportunidades. Aí tu pode ver, por exemplo, de repente eu tenho 10 serviços e um deles está vindo a maior parte das minhas receitas do mês, tu tem uma dependência grande daquele serviço. Se ele começa a ir em baixa, tu vai ter um problema grande se tu tem uma dependência de só um serviço, né? E o último que eu vou deixar aqui, até antes de fechar essa parte, né? Ele até está ligado com o anterior, que é ter um controle do serviço também, mas pela quantidade deles. Por exemplo, eu fiz 10 desse serviço, 15 daquele outro serviço, e aqui tem várias análises para extrair. Mas uma que eu acho muito interessante é comparar essa quantidade de serviços com a análise anterior dos ingressos, né, por cada serviço. Porque nesse caso, dá para entender onde está indo o teu esforço e se ele está tendo bons resultados.
Porque outra coisa que eu tenho escutado bastante é, poxa vida, eu trabalhei pra caramba esse mês, mas parece que não rendeu nada. E aí, claro, tu vai avaliar essa situação e tu descobre que a pessoa fez 100 atendimentos, por exemplo, de um serviço que é, digamos, barato ou que a margem não é tão grande, e fez só 5 de outro que o preço e a margem são muito maiores. Então, claro, na hora do final do mês tu vai fazer, vai contar lá o dinheirinho e tu diz, poxa vida, trabalhei pra caramba, atendi gente pra caramba e não sobrou quase nada. E aí, caso aconteça isso, a gente começa a estudar estratégias também para ir posicionando melhor os outros serviços que têm melhor rentabilidade. É todo um mundo, né, que existe por trás de cada caso, que falar tudo em um podcast, na verdade, é bem difícil, foi até difícil escrever tudo isso e pensar nesse programa. É, eu acredito e entendo que eu tenho abordado isso de forma muito e bem superficial, cada ponto, mas acho que deu uma ideia boa para que as pessoas possam ter uma ideia do que controlar e melhorar um pouco a gestão do negócio deles. Espero também que tenha ficado fácil de entender, né? E o importante é saber o que a gente faz com a informação que a gente extrai, principalmente, né? E também frisar que não existe uma empresa igual a outra. Cada empresa tem suas particularidades, tem suas características específicas. Então, talvez algumas análises precisem de alguma adaptação específica para a situação do negócio da pessoa, né? Então, até sempre quando eu penso nessa parte, eu penso no pessoal que tem gente que trabalha, por exemplo, com profissionais na CLT, tem outros que trabalham com profissionais com porcentagens de comissão, e tem gente que tem profissionais dentro que tem porcentagens diferentes entre profissionais. Então, se tu vai pensar, por exemplo, em aplicar uma estratégia de avaliação de custos, obviamente tu vai ter que pensar em tudo isso e nas particularidades da tua empresa para fazer essa análise de forma correta, porque tem muita informação, né, que tu pode encontrar na internet, inclusive, se tu começar a procurar, vou começar a fazer uma análise de custo, aí procura na internet, tem um modelo de custo, por exemplo, mas aí tu sente com aquela tabela não serve para o teu negócio porque tu tem uma característica específica que a tabela não cumpre, por exemplo. Então, tem que ter um pouco de cuidado também na hora de fazer esse tipo de análise. O que tu acha, Cris? Então, Gabriel, eu acredito que o pessoal ele tenha conseguido entender sim esse fascinante número do mundo dos números. E como tu disseste, né, na internet a gente encontra tudo, seja para a área financeira, marketing, seja para protocolos também, tu pode encontrar protocolos prontos que às vezes não se aplicam à nossa realidade, né? Então, tu pode encontrar uma tabela para gerenciamento, para os teus custos, enfim, e tu ficar com ela na tua mão e não saber o que está fazendo, né? Claro que em cada clínica ela tem que ser analisada com as suas particularidades e no meu caso, então, desde o início eu tinha uma tabelinha simples de Excel com as entradas e as saídas. E aos poucos eu fui detalhando e a cada mês eu vejo que muitos dados eles podem ser inseridos ainda nessa tabela para controlar melhor todo o meu negócio. Com as pequenas mudanças de controle que nós fomos implantando com o tempo, eu passei a perceber as necessidades da minha empresa, quais os procedimentos que merecem maior atenção e quais que talvez seja até melhor eu não manter no meu portfólio de serviços. Claro, eu ainda tenho muito que melhorar aqui dentro, mas eu tenho certeza de estar no caminho certo. E até vou aproveitar aqui, né, e falar para o pessoal da importância da gente ter uma consultoria nessa parte de gestão e oferecer os serviços, então, do Gabriel, que vocês podem estar entrando em contato por direct no Instagram mesmo do Descomplicando a Estética. Tá fazendo um merchan já aí. Claro, sempre. Então vamos lá. A última parte que eu tenho aqui, e até complementando o que tu falou, sempre importante ter esse controle, nem que seja muito básico, mas começar básico e ir melhorando ao longo do tempo, mas fazer alguma coisa, né? E o último que eu tenho é por que muitas empresas não controlam esses números, e até essa parte eu vou deixar um pouco para Tigres, porque tu tá nesse mundo e acho que tu pode contar melhor os motivos de por que a pessoa não pode não estar revisando ou tendo um controle melhor da gestão do negócio dela. E eu só vou deixar 3 aqui que eu acho, pelo menos eu aqui olhando e com a experiência que eu tive em alguns negócios, posso comentar, a falta de tempo, obviamente, do profissional. O segundo seria que a pessoa não gosta, eu tenho quase pavor, né, de entrar nesses detalhes.
E o terceiro seria até que a pessoa gosta, mas não tem muita afinidade e encontra dificuldade, que é o que eu estava comentando antes de tu encontrar alguma coisa, por exemplo, na internet, tu diz, eu vou aplicar isso aqui no meu negócio, e aí tu fica a tarde inteira sentado com a dita planilha ou com o que for que tu encontrou na internet e não consegue ter nenhum resultado, né? Então, eu acho que esses três realmente eles são os principais. Ainda mais no início, onde está uma pessoa para fazer tudo. É você que limpa, você que organiza a agenda, que atende, que compra, que faz os contatos e tudo mais, né? Até hoje eu tenho outras pessoas que trabalham aqui comigo, né? Que são as minhas colaboradoras, e mesmo assim eu me vejo sem tempo em conseguir estar fazendo tudo, inclusive até sentar e conversar contigo a respeito dos meus números, né? Outro, o que que eu posso citar também é as pessoas acham que não precisa estar fazendo esse controle, que, enfim, não está vendo nenhuma conta negativa, ok, está entrando dinheiro, não precisa estar fazendo nenhum controle. Ou a gente tem aquelas pessoas que acabam misturando tudo, né? Suas entradas, tanto de pessoal quanto de profissional, às vezes não fazem sua retirada de Prolabore, acham ali que o dinheiro da empresa é seu, né? Isso também é acho que um bom assunto para um outro podcast. E seria mais um caso, assim, que eu acho que as pessoas não veem a necessidade de estar fazendo o controle dos seus números. Claro. Para quem acha que não precisa, eu peço encarecidamente que comece, nem que comece aos poucos, com pouco, um controle básico, e à medida que vai tendo um pouco mais de afinidade, comece a adicionar algumas coisas, mas nem que seja muito básico, precisa. É realmente muito importante. E para quem mistura, é super complicado, porque é muito fácil, quando tu mistura tuas finanças pessoais com as finanças do teu negócio, fica muito fácil colocar os pés pelas mãos, como dizem. Então, tem que fazer essa separação e, bem como tu falou, entender bem o conceito do Prolabore, entender a questão dos lucros ou da divisão de dividendos, ter tudo isso bem mapeado, porque não pode estar misturando as coisas, que pode entrar numa situação bem complicada também. E como eu comentei antes, bom, a gente tentou abordar isso de forma simples, né, e até simples e precisa, alguns tópicos. Eu até peço desculpas por não conseguir entrar em tanto detalhe como eu gostaria, mas acredito que o que eu coloquei ali são ferramentas simples, mas que têm alto impacto dentro dos negócios, que pode transformar o negócio das pessoas se começarem a usar esse tipo de ferramenta básica. Claro que tem muito mais para conversar, né? Mas o tempo do programa ele não daria. A gente tem que ficar por baixo da hora, porque senão até o pessoal acho que não escutaria se ficar muito longo, né? Mas comentem com nós o que vocês têm mais interesse, o que vocês acham o que vocês gostariam de escutar aqui no podcast, que com certeza a gente pode pensar e fazer um programa específico de acordo com o que vocês comentarem com a gente. Com certeza, né? A opinião do pessoal, o que eles mandarem ali pra gente por direct, a gente vai estar trazendo aqui, então, na forma de podcast. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Lembrando de que vocês podem entrar no nosso Instagram, Descomplicando a Estética. Sempre por lá, vocês podem estar acompanhando e coletando os comentários. Vamos estar acompanhando e coletando os comentários de vocês, né, para melhorar os nossos programas. E lá a gente já deixa o link também para vocês estarem acessando direto o programa. A música de introdução no nosso podcast é Feeling Good, da purpleplanet.com. E fiquem ligados no próximo episódio. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, Gabriel. Tchau, até a próxima. Até inclusive no nosso Instagram vamos começar a colocar algumas dicas. Estamos preparando ali no forno ainda. Em algum momento vai sair. Fiquem ligados por lá. Até a próxima.